Fé para hoje, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Temer é uma coisa que muitas das vezes nos faz ficar parado. Tem momentos que Deus vai mandar você ficar parado, mas você precisa discernir. Eu sempre vi esse texto. Nós precisamos discernir o modo e o tempo. Tem um ditado no mundo que diz assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estamos em um tempo que não para. O cronômetro ele está acelerado no tempo que ele foi determinado. Aí a Bíblia diz que há tempo para cada coisa debaixo do sol. Isso quer dizer que há um ciclo. Mas sabe que cada animal está vivendo esse tempo não parado, não aquém, mas encontramos o homem extremamente distraído, desperdiçando momentos preciosos, não sabendo discernir. Você vai estar em lugares que vai fazer com que você não entre no ciclo, no movimento. Ciclo significa movimento. A vida ela é assim. Mas alguns que caíram na armadilha da paralisia estão em um ciclo contrário que os destrói. A internet foi lhe dada, o acesso foi permitido, o conhecimento, o entretenimento, mas sabe que quantos não irão experimentar nada na vida porque estão no ciclo errado? Você já se perguntou por que há tanta insatisfação na sua vida? Eu vou lhe dar uma dica. Você precisa, como Joyce Meyer disse, listar todas as suas insatisfações. A Bíblia diz: não temas. Mas você anda acuado, atormentado, vendo tudo que é notícia ruim, notícia que faz com que você não vá nem à esquina para comprar alguma coisa. A Bíblia diz, chama isso de preguiçoso. O preguiçoso diz: há um leão ali e não passa. Não é porque ele não tem capacidade de passar, mas porque ele está vivendo uma informação que o aprisionou. Quando a Bíblia diz não temas, é para que você veja como Davi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá algum socorro. Ele continua falando: meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Veja a que tamanho ele vai mensurar Deus para sua mente ouvir. Davi está sempre falando aquilo que Deus é para sua mente, seus temores, os seus medos, as suas travas. Eu disse para alguém: você vai viver essa trava até quando? Esse trauma até quando? Irmão, você é maior do que esse trauma. Eu tenho traumas, mas eu não decidi sentar como Joyce Meyer disse. Deus falou com Joyce: Joyce, você tem traumas, você tem situações que diz para você que você não pode viver. E Deus disse para ela: ou você dirige esse ônibus, ou deixa ele lhe atropelar todo dia. Ela disse: eu vou dirigir o ônibus do meu trauma. E toda vez que ela vai ministrar, ela diz o que já venceu, para que o trauma dela entenda
que isso já não é mais o presente dela. O presente dela é de glória em glória. A Bíblia diz que a luz do justo, quando você se posiciona a se movimentar, a justiça, como diz a Bíblia, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre você. O próprio Deus vai se manifestar, porque percebeu que você está querendo de fato. Tem gente que só quer com os lábios. A Bíblia diz que o meu povo, ele me adora somente de lábios. Uma música infiltrada, cantada várias e várias vezes, faz com que arranque a nossa confissão na alma. Você já percebeu que muitas garotas e meninos vivem de trend? Eu não sei nem o que significa esse nome em inglês, pastor Jorge. Mas inconscientemente, pastor Jorge, elas estão se movendo o tempo todo. A música dita o comportamento. A sua vida alimentada por aquilo que a mídia, que o inferno manipulou, irá dizer que resultado você vai manifestar. Resultado de desemprego, resultado de caos, resultado de travamento, resultado de medo, resultado de insatisfação, de fobia, ansiedades. Pode ver que esse povo que se remelecha o tempo todo, pastor Jorge, está dominado inconscientemente por um comportamento extremamente destrutivo, mas que foi normatizado. Alguém perguntou para o dono do TikTok porque ele não deixa os filhos dele exposto àquilo. Ele deu uma resposta bem simples. É porque os meus filhos precisam crescer e se educar no que eu quero. A decisão de se expor àquilo que lhe levanta ou que lhe derruba é você. Eu vi alguém assistindo muitas séries e filmes de terror. Como é que Deus será aceito se os demônios que tem esse portal aberto, pastor Jorge, entra para falar no filme, entra para ser o maior, aquele que é temido, aquele que aparentemente não parece nada, mas que eu conheço gente que é viciado e que não pode apagar uma luz. Eu questionei, eu digo, por que você não dorme de luz apagada? A pessoa vive em um aprisionamento de não conviver com isso, porque o escuro não significa essas trevas que todo mundo tenta. O seu corpo biologicamente entende que tem que descansar quando a noite chega. Alguns acham que a escuridão é só inferno, mas a Bíblia diz que o inferno é totalmente diferente do que achamos. E eu não vou aqui caracterizar o inferno, porque o assunto não é esse, porque poucos já nem se fala e ninguém nem quer falar, porque não dá like. O diabo tratou de apagar essa imagem de que muitos, irão bater na porta sem saber, porque querem se autodestruir. Aí alguns vão na onda de Edson Gomes, porque o inferno é aqui.
Pergunta para Jesus, analisa a Bíblia e você vai ver o que a Bíblia fala sobre o inferno. Lázaro e o rico. Se você acha que ser atormentado aqui é alguma coisa, você vai ver que nem era bom chegar lá. Mas alguns que pagaram para ver, tiraram a sua própria vida, se auto-amaldiçoaram para ver. Eu não quero ver, eu não quero pagar para ver. A Bíblia diz assim: escolhe, pois, a vida para que viva. Você precisa viver. A vida é maravilhosa para quem anda com o autor da vida. O colorido de toda a vida foi feita para nós. Alguns que se dizem tão intelectuais, tão estudiosos de tudo, estão tão perdidos, mais perdidos de quem mal aprendeu o ABC. Você já percebeu que a maioria dos ateus são estudados, pastor Jorge? Você já se perguntou que aquela pessoa que menos teve instrução, que mais crê em Deus, por que será? Já se perguntou? E ainda ele diz assim: sou ateu graças a Deus. Doutor Enéas, um homem que se formou em tanta coisa e era bonito ver ele falar sobre Deus. E ele fisicamente, quimicamente, ele nem ia para a parte da teologia. Acho bonito era isso. E alguém questionou ele sobre a existência de Deus. E ele foi dar uma resposta dentro da racionalidade dos homens. E ele faz um discurso e mostra, e depois ele disse: como é que eu não acreditaria que não existiria alguém para deixar o seu próprio DNA em tudo que ele fez? A Bíblia diz que Deus se deixa ser conhecido. E a Bíblia diz que todo ser que respira tem que louvar Deus. Manifestar aquilo que Deus é a maior alegria que o ser humano pode ter. As outras coisas é mera passagem. Porque depois de um homem experimentar tudo, ele escreve: não há nada debaixo da terra que eu não tenha experimentado. E o nome dele é Salomão. Você acha que você vai conseguir um terço ter o tempo à disposição como Salomão teve? Você não vai ter. Você não vai ter o dinheiro, você não vai ter a influência. Você não vai poder estar nos lugares, você não vai poder comer como Salomão comia. E se você for ler a história, você vai ver que era um homem que as pessoas iam até ele, pastor Jorge. Se houvesse redes sociais naquela época, Salomão era o cara mais seguido naquela época. Não fazia milagre, mas tinha uma sabedoria que o próprio Deus disse assim: a outra eu não darei. Deus marca as épocas. E por que Deus não pode usar você para marcar uma época? Mas eu lhe pergunto, você está disposto para ser usado por Deus? Porque eu nunca vi alguém que Deus usou, como a Bíblia diz: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Escassez, irmão, não anda com quem anda com Deus. É a pessoa mais próspera possível que você vai encontrar. Não é porque ela está pegada às coisas, não é porque ela tem que ter um carrão, uma casona. Não! Nada disso segura ela. Ela pode transitar
livremente, porque a casa não prende. A casa não é o motivo da glória dela. O motivo da glória dela, ela é carregar Cristo em nós, a esperança da glória. E esse temor não é respeito. Quando diz não temas, não se afaste, não fique longe, se achegue. O próprio Deus diz: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Irmão, por que Deus não toma a iniciativa? Você já percebeu? Por que Deus não toma a iniciativa de se achegar a você? Porque Deus não faz, Deus isso, Deus aquilo. Se Deus desce para o seu nível, fica desinteressante. Mas sabe o que Ele faz? Espera você subir. Porque você subindo, você vai se arrepender, porque nunca subiu antes. Eu sou contigo, mas se você não temer. A Bíblia diz que aquele que crê, tem fé, precisa se aproximar dele, crer que ele existe. Veja o quanto de questionamento na sua mente irá se manifestar, porque ainda você não teve a resposta. Porque você ainda não viu o que tanto queria. Porque você ainda não tem aquilo que há anos pede. Será que você precisa mesmo do que você está pedindo? E eu vou lhe dizer que eu me arrependo de algumas coisas que eu pedi. Porque não tinha preparo, pastor Jorge. É mesmo que alguém querer dirigir um carro e nunca foi tirar uma habilitação. Mas Deus tem que me dar. Porque está escrito, claro, está escrito. A palavrinha bonita que todo mundo gosta. Eu estou no processo. Eu tenho que suportar todo. É como se fosse uma obrigação o processo. É como se fosse uma coisa que Deus coloca lá e... Olha, eu estou aqui no processo. Vá para lá. Me deixe. Irmão, o processo só muda você, não muda Deus. O processo não toca a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele está sentado na cadeira de glória. Deus é honrado sem você honrá-lo ou não. Aqui quem depende de receber alguma coisa somos nós. Porque ele já tem tudo. Aqui quem precisa chamar a atenção, como o homem que clamou, que subiu na figueira, Zaqueu, tinha os seus privilégios, porém a sua alma denunciava a falta de Deus. Será que a sua alma não está denunciando você? Olha, você está precisando orar mais. Olha, você está precisando ler mais a palavra. Olha, você precisa realmente voltar ao primeiro amor. Não se fala mais nisso, pastor. Acabou. Está tudo junto, misturado. Antigamente os pastores falavam que algumas pessoas era batizado simplesmente por se batizar, por medo do inferno, por medo que o diabo fizesse isso, por medo que o diabo fizesse aquilo. E hoje ninguém tem mais medo do diabo nenhum, porque já convive, já está sendo conduzido a tomar alguns remédios que nem os acalmam. Olha, depois de tanta exposição às redes sociais, você hoje presencia, pastor Jorge, as fobias comendo a mentalidade do povo.
Às vezes, quando chegava na casa do irmão, ele ainda estava dormindo. Ele não tinha dificuldade em dormir. Era só pegar a Bíblia para ler que ele já caía roncando. A melatonina, eu disse para uma moça hoje, eu disse, olha, menina, é porque eu tenho dificuldade em dormir, eu preciso dormir, eu fico rolando na cama para lá e para cá. Eu digo, lê a Bíblia. Aqui tá cheio de melatonina, pastor Jorge. No instantinho, parece que vai chegar um demônio do sono, na hora. No instante, você cai em cima da Bíblia. Rapidinho. Mas para isso, você precisa caminhar nele, crer nele. E o versículo diz assim, não te assombres. É o que eu falei no início. Se desligar a luz, o pavor repentino vai tomar conta. E olha que o Salmo diz que nós não tememos o pavor repentino, nem a peste que assola ao meio-dia. Tem gente que não consegue ficar nem só em ambiente nenhum. Sabe por quê? Porque ele nunca vai ficar só. Ou você tem a presença do Espírito Santo, ou você tem a presença de um demônio para lhe atormentar. E nunca será bom a presença de um demônio. Se você é uma pessoa que sente muito medo, se apavora qualquer ambiente, eu entro no meu quarto, deito e acabou. Minha irmã disse, rapaz, você não ouve nada. Eu disse, minha amiga, eu logo me deito, está escrito, e logo pego no sono, porque só tu, o Senhor, me faz repousar em segurança. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Primeiro, não temas, porque está dizendo eu sou. Não te assombres, porque eu sou. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Fé para hoje, porque Deus está lhe sustentando.